Olá, professora Ana. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a senhora por conceder essa entrevista. Hoje é dia 1º de abril do ano de 2014. Essa entrevista faz parte do projeto Memória e Identidades da Dietética à Nutrição. E eu agradeço muito a sua presença, professora Ana Cristina Gonçalves de Azevedo Figueiredo. Eu gostaria que a senhora começasse a falar um pouco sobre a sua vida. Certo, eu que agradeço, né? Primeiro, bem, eu nasci em São Paulo, né? Nasci no bairro do Belém. Depois, aos 5 anos, mudei para Vila Guilherme, onde fiquei até o casamento. Eu sou a primeira filha, sou a filha mais velha, né? Eu tenho mais 2 irmãos. Meu pai os dois, né? Na verdade, meu pai e minha mãe são os caçulas da família. Meu pai veio do interior, então toda a família do meu pai mora no interior até hoje, né? Ele nasceu numa região que era de fazenda, depois ele foi para a cidade de Rio Claro, e aí que depois, quando ele fez um curso técnico, se formou lá em Rio Claro, em contabilidade, ele veio para São Paulo, onde já tinha uma das irmãs dele mais velha que já morava aqui. A minha mãe, ela é de São Paulo mesmo, só que a família dela toda nasceu na Croácia, né? Na verdade era a Iugoslávia, mas que hoje é a parte da Croácia. Então só minha mãe que nasceu aqui, né? Os irmãos dela nasceram lá. Bem, durante a infância, né? Então foi uma infância, acho que bem feliz. Minha mãe era dona de casa, né? E então ela ficava com a gente o tempo inteiro e foi uma pessoa sempre que estimulou muita brincadeira, muita atividade, seja com livro, quebra-cabeça, né? Então ela se envolvia nas brincadeiras nossas de criança, né? E meu pai sempre falava, olha, deixa eles brincando, eles podem bagunçar o quanto quiser aqui dentro, mas tanto, né, que fora de casa eles sejam educados, respeitem as pessoas, né? Então a gente tinha muito essa liberdade, mas lógico, sempre com limites. Eu fui uma criança que queria logo ir para a escola. E naquela época a gente não ia para a escola, né? Eu tenho 45 anos, a gente ia para a escola normalmente na primeira série, né? E eu queria muito ir para a escola, então eu contava para todo mundo que minha mãe não me colocava na escola, eu queria, era aquela ansiedade. E aí meus pais me colocaram no pré, numa escola particular primeiro, ele falou, vamos colocá-la porque eu faço aniversário em julho, então tinha aquela coisa que hoje voltou, né? Que talvez eu não pudesse depois entrar com 6 anos na primeira série, né, fazendo 7 na metade do ano, então fui fazer uma escolinha particular. E meu irmão foi junto, né? Então eu gosto de contar isso porque assim, meu irmão não queria desgrudar. E aí ele ficava comigo na mesma sala, e eu não queria, na verdade eu queria que ele fosse para a sala dele do jardim, ele queria ficar comigo. Tanto é que ele foi alfabetizado junto comigo, né? E eu era uma criança muito faladeira nessa época, falava demais, e o que causou também depois um trauma em mim, porque a professora me colocava de castigo todos os dias. Então ela me colocava atrás da porta olhando para a parede porque eu conversava. Então depois disso isso refletiu no andar, né, depois da minha vida escolar, porque daí eu fiquei extremamente quieta, né, daí eu fiquei tímida realmente, então eu tinha vergonha de perguntar, de me expor, justamente por conta do que a professora havia feito. Hoje eu vejo que foi totalmente errada, né, a conduta, porque na verdade eu não fazia bagunça, eu estava conversando, né, eu gostava de falar. E aí foi passando, eu fiz a primeira série nessa escola particular e depois fui fazer o antigo, né, era primário e o ginásio numa escola municipal. E era uma escola muito boa, com professores assim ótimos, né, e eram pessoas assim do bairro, né, então achei, assim, eu tenho muitas amizades até hoje, né, das pessoas que fizeram comigo primário, ginásio, né, porque havia uma convivência. E naquele período, né, quando foi se aproximando o final da 8ª série,
eu fiquei com aquela dúvida, né? O que fazer, porque meu pai, como ele havia feito o técnico em contabilidade, ele sempre falava, tanto para mim como para os meus irmãos, que ele achava importante ter um curso técnico, né? Que depois a gente poderia escolher, né, o que nós queríamos fazer na graduação. E se não desse para fazer a graduação, pelo menos nós teríamos uma profissão. Porque com ele foi assim, né? Ele veio de uma família que tinha dificuldades, ele, por ser o caçula, foi o único que estudou, então ele valorizava muito isso do estudo. E depois, né, quando ele já tinha os 3 filhos, é que ele foi fazer a faculdade de Direito. Né? Então ele valorizava que a gente fizesse o curso técnico, porque ele falava, olha, a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida. Né? Então é importante vocês terem uma profissão. Né? E aí eu não sabia o que, né? Eu falei, não, eu vou seguir o conselho do meu pai, mas não sei o que eu vou fazer. E aí naquela época tinha a orientadora educacional na escola, né? E ela fez alguns testes, aqueles testes vocacionais, e ela falou, olha, eu acho que você se daria bem na área de nutrição. E era uma coisa que eu gostava, né? Eu sempre tive curiosidade de saber o que tinha no alimento, o que o alimento fazia no corpo. Então eu vou fazer nutrição. E uma dúvida que ficou, né, até esses dias eu estava pensando nisso, é que minha melhor amiga até hoje, a Daisy, ela também fez nutrição e nós estudávamos juntas. E ela já conhecia alguém, né, que era nutricionista, então ela queria fazer nutrição. E eu não conhecia, então eu ficava com medo, será que eu estou escolhendo por conta dela, que é minha amiga, ou não? E comecei o curso, mas eu vi que não, né, durante o curso eu vi que não era isso. Eu gostava mesmo da área de nutrição e fui ficando encantada. Eu fui fazer o técnico na hoje ETEC Carlos de Campos, né? Naquela época pertencia à Secretaria da Educação. Não me lembro, né, às vezes eu fico pensando, não me lembro de ter feito algum vestibulinho, acho que não tinha. Né? Não me lembro disso, eu lembro de entrar e começar o técnico, achei maravilhosa aquela escola, né? Por ser antiga, né? Ter uma construção, né? Um prédio muito bonito, e os professores eram assim ótimos, né? Então, e o livro que nós usávamos, que isso que eu acho que fica marcado, né? Que era o livro da Dona Neide, a Dona Neide ainda era professora na escola, né? Então aquilo acho que era de tamanha importância, né? A gente se sentia assim, posso falar assim, realizada de estar naquela escola, de estar tendo aquela oportunidade. E aí durante o curso eu tive que fazer os estágios, que eram obrigatórios, e eu fui fazer o estágio na área hospitalar e que me encantei, né? É a área que eu quero, né? Eu quero trabalhar em hospital. Só que naquela época o técnico tinha pouquíssima atuação em hospital, então quem atuava mesmo era o nutricionista. Eu falei, não, eu quero fazer graduação e quero fazer nutrição para seguir a área clínica, né, na área hospitalar. E acabei assim, colocando na minha cabeça que eu queria fazer a USP, né? Então eu falei, vou estudar para conseguir fazer a USP. E tiveram alguns professores assim que me incentivaram. Então uma foi a professora Clara, né, que para mim era um exemplo, assim, ela entrou na escola lá no Carlos de Campos muito jovem, então acho que a gente se identificava também, né, de ver uma pessoa tão jovem dando aula e com o conhecimento que ela tinha, e ela me incentivou muito a seguir o meu sonho, que era fazer nutrição e na USP. Então no último ano foi um ano muito puxado do técnico, porque eu fazia estágio de manhã, tinha a aula à tarde e fazia cursinho à noite, né, para conseguir. Então foi super puxado. E aí eu consegui passar na USP, né? Então eu fiquei assim, super feliz, né? Meu pai não acreditava. Essa é a beleza da entrevista, professora. Me emociona muito. Bem, assim, acho que ninguém acreditava, né, que eu tinha conseguido. E acho que muitos professores também não acreditavam, porque alguns, assim, ao invés de me incentivar, também falaram, olha, ninguém que fez o curso em escola pública conseguiu, né? Então,
daí acho que foi o exemplo também depois para outros alunos, né, do curso. Mas também ouvi muita coisa assim, quando eu comecei a faculdade. Ah, você fez o técnico para quê? Agora para colocar o diploma na gaveta? Aí eu falei, bem, eu escolhi, consegui passar na USP, era um curso integral, né? Então eu falei, não, eu não vou desistir. Né? Não é porque eu fiz o técnico, eu acho que a bagagem que eu ganhei no técnico vai ser importante para o curso, né? E não, mas muita gente colocava assim, como algo ruim. Né? Ah, você fez, está colocando na gaveta ao invés de trabalhar. E aí fiz a faculdade e depois no final, assim, continuava com aquela expectativa de trabalhar em hospital. Então no último ano também era de estágio. E aí eu antes disso fiz um estágio extracurricular no Hospital das Clínicas, que era o meu sonho, né? Então fui fazer um estágio da Fundap, e aí fiz no Hospital das Clínicas, fiquei mais de 7 meses lá. E aí no meu estágio curricular também foi lá no Instituto Central, né? Então acabei aprendendo muito e assim, dei a sorte que quando acabei, me formei em dezembro, em janeiro teve concurso para o HC, né? Para o Hospital das Clínicas. E eu passei, então em fevereiro eu já estava trabalhando no Hospital das Clínicas, que era o meu sonho, né? Então, atuando na área clínica. Né? E assim, agora, acho que a emoção acabou afetando a memória, mas me voltou. Quando eu fiz o estágio, que eu acho que eu gosto de falar disso, porque eu falo disso para os meus alunos também. Quando eu fiz o estágio, eu entrei e a coordenadora, né, das estagiárias falou assim, olha, Ana, você vai ficar na neurologia. Né? E nós fazíamos, as estagiárias da Fundap, a gente cobria o período da tarde, né, onde só tinha uma nutricionista para vários andares. Então a gente tinha que assumir várias coisas do nutricionista, né, dar conta daquele trabalho. E quando eu entrei na neurologia foi um baque para mim, né? Tinham as crianças, muitas com hidrocefalia. Aquilo eu não consegui, né? Eu comecei, eu falei para a nutricionista, eu acho que eu não vou conseguir. E ela falou, não, então não, Ana, então a gente muda você. E eu fiquei em uma outra área. E passou-se o tempo, quando eu entrei para trabalhar realmente no HC, a diretora da parte de nutrição chamou todas que haviam passado no concurso e falou, olha, agora eu vou falar onde vocês vão atuar. Aí ela falou, Ana, neurologia. Aquilo, né, eu falei assim, não acredito, né, depois de conseguir estar aqui, ela vai me colocar na neuro. E hoje eu agradeço, né, foi a dona Janete, né, que era a diretora, porque eu consegui superar aquilo. Então eu conto para os meus alunos que às vezes a gente fala, eu não quero trabalhar em hospital porque eu não consigo, né? Eu tenho vontade, mas não consigo. E que a gente vai aprendendo também a lidar com as situações, principalmente se a gente quer muito. Né? E eu queria muito, eu via muito assim, a nutrição ela pode auxiliar no tratamento daquela pessoa. E também ouvi algumas pessoas falarem assim, então por que você não foi fazer medicina? Não, porque não é a medicina, né? Eu acho que é o alimento, eu acredito nisso, que a alimentação vai influenciar na saúde do indivíduo, né? E na recuperação. Então, assim, depois de 6 meses na neurologia, eu defendia querer andar e não queria mais sair, né? Consegui fazer trabalhos, assim, muito importantes lá. E com isso, assim, fui substituir depois, né, minha chefia falou, não, vai substituir uma outra pessoa durante as férias, que era uma clínica onde os médicos solicitavam muito, nutricionista. Né? E aí foi um desafio também, né, porque eles passavam visita médica com discussão de caso e eles pediam para cada profissional também participar. Né? Então participava enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista. E eles me chamavam, pediam opinião, né? Então tinha que me colocar. Então foi um aprendizado, principalmente porque eu estava no início ainda, né? Vamos dizer assim, da carreira, né? Não tinha nem um ano de formada ainda. Estava apaixonada ainda. Estava apaixonada. Então, assim, aquilo era, né, sempre os desafios, né, me encantaram. Então eu tinha que estudar, ir atrás. E foi bom porque quando eu voltei para a neuro, eu voltei também com esse outro olhar. Né? Então, apesar daqueles médicos ainda não conseguirem enxergar, aos poucos, acho que com o trabalho, né, sendo realizado, eles foram me chamando, então, para participar também. Né, e com isso a dona Janete, né, que era a diretora do serviço, ela ficou feliz, ela falou, era isso, eu queria alguém
que conseguisse fazer isso, né? Que estivesse lá participando, né? Porque o nutricionista muitas vezes não tem essa participação. E aí eu fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas e depois passei num concurso da prefeitura e fui trabalhar num hospital da prefeitura, né? Primeiro em São Miguel, que foi a primeira vaga que tinha, e depois eu fui para o Hospital Vila Maria, né? Que era mais próximo da minha casa e que era um hospital novo, né? Então ele tinha acabado de ser inaugurado, tanto que quando eu entrei não tinha nem paciente, né? Mas foi também outra experiência assim ótima na minha vida, porque todas as pessoas vinham de hospitais diferentes, com experiências diferentes, né? E a gente montou o serviço, então a gente fez as rotinas, assim, organizou com a nossa cara, né? Então a gente não entrou no serviço montado, a gente montou, né? Então a gente tinha todas nós, né? Um amor muito grande por aquele espaço, e a gente dava cada uma o melhor, né? Lógico que tinha as brigas, né? Onde junta muita mulher, tem briga, mas foi assim um período ótimo também. Depois de 1 ano lá, entrou a Unifesp para administrar. Então, apesar de ser um hospital da prefeitura, entrou a Unifesp. E eu trabalhava em clínica com o paciente. Nesse período, que foi em 93, a Clara, a professora Clara, ela estava como coordenadora no Carlos de Campos, do curso técnico, né, em nutrição. E aí ela me ligou. Ela falou: Ana, você não quer vir dar aula aqui, né? Aí eu falei assim: é uma coisa que eu gosto, né? E que eu acabei não contando, acabei pulando, mas lá na minha infância eu adorava brincar de professora, né? Então se me perguntasse, o que você quer ser? Eu, professora. Eu juntava as minhas bonecas, a lousa e brincava. E durante o ginásio a gente tinha um programa, um projeto, acho que era. Os professores percebiam, aqueles alunos que iam melhor em determinadas matérias acabavam ensinando, né, ajudando, né, no processo de ensino-aprendizagem daqueles que tinham dificuldade. E eu me lembro que em matemática a professora me pediu, só que ao invés de fazer isso na escola, todo mundo ia para minha casa, porque minha casa era o ponto de encontro, né, de todo mundo. E aí eu punha a minha lousinha e ensinava, e aquilo para mim era um prazer, né? E depois uma amiga do meu irmão, a mãe dela me chamou para ir na casa dar aula particular, né? Eu falei: gente, estava na 7ª série, mas a menina na 5ª, para ajudar. Então eu fui percebendo, quando a Clara me chamou, eu falei: não, eu gosto disso também, eu gosto de trabalhar no hospital, mas gosto de passar o meu conhecimento. E foi aí que eu entrei no Carlos de Campos, uma disciplina que ninguém gostava, né, de dar, que era bioquímica, e que também tem uma história aí no meio, porque a bioquímica foi a primeira matéria que eu tirei nota vermelha. No técnico não, ia super bem, mas na faculdade foi um baque, né? Foi a primeira e eu não me conformava, né? Eu falava: como? Né? Nunca tirei nota vermelha em bioquímica, né? Tanto que eu falei: mãe, olha, eu não pago faculdade, vocês não pagam a faculdade, pode comprar o livro de bioquímica? Eu falei: eu só peço esse livro, porque todo mundo tinha ido muito mal. E aí eu estudava bioquímica, né? E aí quando a Clara me chamou e falou: é bioquímica? Eu falei: não acredito, né? Mas eu falei: não, vamos lá, vamos enfrentar, né? Se eu conseguir depois passar na faculdade, vamos enfrentar esse novo desafio, né? E aí foi assim que começou a docência, né? Na época ainda o Carlos de Campos era da Secretaria da Educação. E agora eu sempre me confundo nas datas, eu não lembro se foi 94, 96, então foi esse período que o Centro Paula Souza, que a Carlos de Campos foi para o Centro Paula Souza. E aí nós tivemos que fazer um concurso. Foi um período assim de muita tensão para todas, né? Porque algumas estavam há muitos anos, né? Eu menos tempo, mas tinha algumas professoras muito tempo lá dentro do Carlos de Campos. E aí quando nós prestamos um concurso, que foi diferente, né, do que se faz agora, a gente fez prova mesmo, com todo o conteúdo de nutrição, foi a prova. E tiveram algumas professoras que não passaram. Então, assim, foi um clima depois muito triste, né? Ver algumas saindo, né? Com tanta experiência, tendo que sair, né? Mas era a regra do jogo, né? O concurso. E aí, continuei, né? Consegui passar, continuei.
e no período eu fazia as duas coisas, então eu dava aula e também trabalhava no hospital. Então foi um período assim, bastante cansativo, mas eu gostava muito, né? Só que eu não dava aula todos os dias, porque eu não aguentava assumir assim, toda aquela rotina de hospital, com plantões, né? E depois ir dar aula. Então eu acordava muito cedo, eu entrava às 6 para poder dar certo das 8 horas no hospital, né? Então eu saía às 3 para chegar 4h30, né, no Carlos de Campos. Então era uma correria, mas que eu amava fazer aquilo, né? E isso foi de 93, né, a 2005, que eu fiquei nos dois lugares, né, trabalhando no hospital e na escola. Na escola, nesse meio tempo, foram surgindo as disciplinas que eu gostava, né? Então que eu me identificava mais. E aí foi a área de hospital, né, que era a disciplina de dietoterapia, e depois a disciplina de nutrição normal, que é a nutrição básica, né? E eu fui daí me apaixonando por uma outra coisa e percebendo assim, a nutrição é importante não só na recuperação, né? É para eu não deixar o indivíduo doente, né, na prevenção. Então aquilo foi, né, cada vez crescendo aquela vontade de falar, nossa, gostaria de trabalhar com isso também, né, com prevenção, né, de alguma forma. Mas quando eu estava no hospital não dava para juntar tudo, né, querer tudo. Nesse meio tempo, em 2001, né, antes de chegar lá em 2005, em 2001 eu me casei. E aí em 2005, desde 2002 eu estava tentando engravidar, não conseguia. E estava chegando num ponto assim que no hospital estava extremamente estressante por várias mudanças de diretoria e a gente já não estava fazendo mais o trabalho que fazia antes, né? Então a gente ia conseguindo chegar num patamar que era super valorizado e houve uma mudança de diretoria e a gente foi sendo assim, por um lado cobrado do nosso serviço e por outro lado foi retirado funcionário e a gente tem que fazer muitas vezes papel de, não que seja assim, não é menosprezar o papel do escriturário, mas a gente deixava de fazer algo que era do nutricionista para fazer coisa que era do escriturário por terem demitido o funcionário. E aí então nessa época eu comecei a rever e aí outra pessoa assim, extremamente importante foi a coordenadora lá no Carlos de Campos, a Rosana, que me falou, Ana, se quiser vem, abraça todas as aulas e vem pra cá. E aí foi o que eu fiz, né? Então em 2005 eu saí do hospital e aí eu fiquei só na docência. O só nunca me acompanhou, né? Sempre tinha mais alguma coisa. Aí um mês depois que eu saí do hospital eu me vi grávida, né? Então eu falei, nossa, tanto tempo tentando e aí quando eu saí, acho que pelo próprio estresse eu não conseguia. Quando eu voltei de licença, em 2006, né, minha filha nasceu em maio, aí depois voltei em 2006, em 2007, ou comecinho de 2007, surgiu a oportunidade do projeto com a professora Maria Lúcia, né? Então ela pediu para a Rosana que indicasse alguém para um projeto de educação alimentar, então tinha tudo a ver com a prevenção, e a Rosana lembrou que eu queria trabalhar com isso. E me chamou para estar trabalhando e eu comecei a fazer parte do projeto. Então foi também uma outra coisa assim que me acrescentou muito, né, vivenciar, né, tudo aquilo. Trabalhar com as oficinas, com os adolescentes, com os monitores. Então as monitoras falavam assim, professora, você não dorme, fica criando? E era isso mesmo, quando a gente chegava na época das oficinas, era a época que eu mais gostava de criar. Então eu ficava, realmente, à noite vinha aquelas ideias, aí eu chegava toda animada, né, para discutir as ideias junto com elas, né? E as alunas também têm cada ideia, então a gente se envolvia em todo aquele projeto. Então me ajudou também muito, não só para uma coisa minha, uma realização pessoal, mas contribuiu também em sala de aula, né? Então eu acho que assim, toda a experiência fora, né, a sala de aula, ela contribui muito, né, porque você consegue colocar como exemplo no momento da aula. Então muitas vezes eu usava alguns casos, seja lá, né, do projeto, ou seja do hospital, para exemplificar alguma coisa para os alunos. Então participei do projeto que foi de 2007, né, a 2009, e aí em 2010 participei de um outro projeto com a Maria Lúcia, né, um projeto assim que
eu sabia que podia render bons frutos, né? Então me dediquei ao máximo, mas era extremamente cansativo, né? Porque eu tinha que assumir tanto as minhas aulas, né? Que eram muitas, conciliar com casa, filho, né? Então a filha crescendo e querendo, né? Tendo a necessidade mesmo, né? De atenção, e marido. Então, assim, quem me ajuda muito, né? Quando minha filha nasceu, eu contratei uma pessoa, né? Para estar cuidando dela. Aí essa pessoa engravidou. Então a minha filha foi para a escolinha com 1 ano. Depois eu continuei com a pessoa, mas então a minha filha hoje fica meio período na escola e o outro meio período ou sou eu, ou essa pessoa, né? Ou minha mãe também, que me ajuda muito, né? Porque às vezes no final de semana que tem que fazer alguma coisa, minha mãe dá o suporte. Então, assim, foi cansativo, mas prazeroso, porque eram escolas lá no projeto, eram 6 escolas e uma em cada canto da cidade. E aí eu ficava muito preocupada, porque eu tinha que ter aquela responsabilidade também com as alunas, né? Então nós tínhamos que ia de metrô, de ônibus, então nos encontrávamos às vezes 5 horas da manhã no metrô, então eu ficava muito preocupada, porque tinha aluna que era menor, né? Então você falava, nossa, a gente está indo para longe, né? Mas elas também adoravam, né? Toda a experiência de poder estar fazendo algo, né? Que é da função do técnico e tendo um contato com outros adolescentes, né? Então foi um período assim cansativo, mas prazeroso, né? É sempre complicado, né? Conciliar família, trabalho. Sim, muito. Assim, no início, né? Quando minha filha nasceu, eu ficava no período da manhã com ela. E aos poucos eu fui enxertando trabalho nesse período da manhã. Então ela foi sentindo também. Então, é complicado, né? E eu não sei se porque eu demorei muito e queria muito, né, minha filha, então eu me cobro também disso. Falo, poxa, eu queria tanto e agora não dou a atenção. Mas eu acho que a gente vai, né? Eu tento mostrar para ela que é algo que eu gosto e que eu posso também ficar com ela, então eu tento dar o tempo que eu tô com ela, dedicar ao máximo, né, para que ela perceba assim, valorize esse tempo, mas que perceba que também é importante, né, a profissão, né? E eu acho que tem isso, porque ela percebe, comenta, né, com as amiguinhas. Hoje ela tem 7 anos, né? E agora eu estou no mestrado, né? Então fui fazer um mestrado e na parte, né, usando aqueles dados do projeto com educação alimentar. Então, assim, era algo que eu também sempre quis, né, fazer o mestrado. E aí eu consegui assim, uma orientadora que assim, dificilmente os orientadores hoje olham uma pessoa mais velha, né, para fazer o mestrado. Eles sempre querem alguém muito jovem, né, que esteja saindo da faculdade. Então mudou. Quando eu me formei, todo mundo fala, não, vai trabalhar e depois faz o mestrado. Hoje isso inverteu, né? Então as pessoas saem da graduação e já vão fazer o mestrado. E ela não, ela deu a oportunidade. Ela falou assim, não, eu vejo que você tem experiência na área, então eu quero, né, eu vou dar essa oportunidade, porque são poucos que dão, né? Só que ela também colocou desafios, né? Ela falou, não, Ana, se você já tem algo pronto, então vamos colocar mais coisa nesse seu mestrado. Então também foi outro desafio, está sendo, né? Está sendo muito difícil aí conciliar, né? Então chegou naquele momento que falta só, né? Ele acaba agora em julho, o mestrado. Então chegou no momento que eu preciso me dedicar ao mestrado e que eu tenho que deixar de lado muitas vezes, né? Meu marido, minha filha, né? Então ela está contando assim, os meses, né? Ela fala quando vai chegar esse julho, né? Para realmente acabar o mestrado. Mas eu acho assim, para comentar, né? Dentro do esforço que às vezes a gente faz enquanto professor, né? Porque eu acho que o mestrado ele acrescenta muito, ajuda muito a abrir, né? essa visão. E também acaba influenciando na sala de aula como você enxerga o aluno, como trabalhar com o aluno. Só que muitas vezes, apesar de existir, né, a possibilidade, por exemplo, do afastamento, né, às vezes isso, né, por ser algo burocrático, às vezes isso não acontece num prazo curto.
né? Então, com isso eu senti muito, eu fiquei assim, muito desgastada, porque todos os meus afastamentos demoraram muito para sair. Então, conciliar uma carga horária máxima de aulas, né, com as aulas do mestrado. Então, tanto é que a sorte é que eu tinha meus dados já coletados, né, que eu comecei a mexer realmente foi de um semestre para cá, porque eu só cumpria os créditos, era uma luta para conseguir conciliar tudo. Agora, nesse semestre, né, acho que também tem muito apoio da escola, né, a escola falou, poxa, até agora você não faltou, entregou tudo no prazo, né? Então eles falaram, não, agora você está terminando, acho que a gente também tem que colaborar com isso, né? Então isso me ajudou muito, porque agora eu estou numa fase que é importante. Então eu sei que aquele tempo que eu estou afastada, né, que não estou em aula, eu preciso me dedicar. Acabei não falando, mas em 2010 eu comecei a dar aula na ETEC Mandaki, e depois eu acabei saindo do Carlos de Campos, que foi assim para mim muito difícil, porque, como dizem algumas professoras, eu tinha um vínculo afetivo, né, com a escola. Então não era só a escola que eu dava aula, era a escola que eu estudei. Então o vínculo era muito grande, mas eu vi que também precisava da mudança, né, e eu acho que foi importante. Acho que a gente acaba, por mais que eu não me considero uma pessoa acomodada, mas quando está muito tempo no mesmo lugar, eu acho que a gente não percebe outras possibilidades. Então, quando eu fui para a ETEC Mandaki, era uma escola nova, né? E comecei, né, com a primeira turma, então a gente tem uma outra vontade, né? Também vestir a camisa e falei, não, eu quero que também o aluno daqui seja valorizado no mercado de trabalho como é o aluno do Carlos de Campos. Então eu fui muito com isso e acho que as professoras que foram para lá também foram com isso, né, com essa vontade. E aí a gente começa a repensar várias formas, né, didática, né, as metodologias. Às vezes você chega numa escola que tem às vezes recurso para você trabalhar de uma forma diferente, né? Eu acho que a coordenação de lá, né, o coordenador pedagógico, ele é muito bom, então ele faz a gente repensar, né, como vou trabalhar com o aluno, né? Então isso fez modificar às vezes várias aulas que eu dava do mesmo jeito, eu comecei a repensar, bem, como que eu posso modificar, como que eu posso avaliar o aluno de outro jeito, né? Aquela dificuldade que a gente tem em avaliar competência, né? O que é competência, o que é habilidade. Eu acho que, né, nessa ETEC a gente discute muito isso, então a gente começou a repensar, e aí eu vi que, falei, nossa, como a gente vai mudando, né, nessa caminhada, né, aí de 20 anos, né, o quanto a gente vai mudando. Acho que é a experiência, mas essa é a reflexão também, né, e ter a vontade de mudar, ser aberto a isso, porque eu percebo que às vezes tem colegas que, a minha aula é assim, eu faço isso e não muda, né, e não vê que é possível mudar, né, e eu acho que hoje é necessário também, né, o aluno não é a mesma coisa. Eu vejo que aquele aluno que entrava 20 anos atrás, que não tinha informação, por exemplo, nenhuma de nutrição, né, tudo para ele era novo, hoje o aluno não entra dessa forma. Então eu tenho que considerar que ele recebe um monte de informação da mídia, pode ser que a informação seja incorreta, mas eu preciso considerar isso, né? Então, isso, eu estou nessa fase. Professora, antes da gente finalizar, eu gostaria que a senhora falasse o nome dessas duas pessoas que foram tão importantes na sua vida, seu pai e sua mãe. E depois, o que a senhora acha que pode contribuir, uma sugestão, o que a senhora acha a respeito do curso, a escola que a senhora está hoje. Fique à vontade. Então, meu pai é João. Eu até brinquei com a minha orientadora esses dias, que acho que todo esse estresse, a minha emoção está assim na flor da pele. Então, meu pai é João, que ele já é falecido, então, falar dele me emociona. Minha mãe é Aurora,
E assim, a minha mãe também é inspiradora, né? Porque tanto na infância e ela não teve a oportunidade de estudar, ela tinha feito até o primário. E aí depois que os filhos casaram, ela voltou a estudar. Então ela foi, terminou, né, o ginásio, fez o colegial, ela só não continuou depois, porque daí começaram a nascer os netos, ela falou, agora quero dar uma atenção. Mas mesmo assim é uma pessoa que sempre também está correndo atrás. Então assim, ela está fazendo inglês agora, então ela já tem 77 anos, mas ela está sempre buscando, né? Eu falo que é artista também, né? Porque ela faz as pinturas, faz todo lado, né? Ela vai no ateliê 2 vezes por semana e está fazendo inglês, então é uma pessoa que não para. Então assim, são minhas inspirações os dois, né? E até esqueci outra pergunta, desculpa. Tem uma mensagem? Ai, uma mensagem? Eu acho que assim, acho que a gente não pode se acomodar, né? Acho que o estudo eu continuo achando que é importante, apesar de muitas vezes o profissional estuda tanto, não é tão valorizado, mas eu acho que é fundamental, né? Porque a gente consegue enxergar, consegue ser crítico em certas coisas, né? Então eu fico triste de ver que o país não tem isso, né? As pessoas não têm. Acho que a gente pode encerrar, professora. Agradeço mais uma vez a sua participação.